Aí, Tudo bem, Gora? tudo bom, senador Contarato? Como vai, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer falar com você. Tudo bem? Ah, querido, eu entrei aqui um pouquinho antes, senador. Estava fazendo um preâmbulo aqui, um prefácio da nossa conversa. Te apresentei brevemente, disse que você é, como eu, também um novato na política, de certa forma, né? Senador, está no primeiro mandato, eleito pelo Espírito Santo, professor de Direito, foi eleito pelo Partido Rede Sustentabilidade e foi também, né, é delegado da Polícia Civil, né, senador, há mais de 20 anos, pois o senhor 27. pode me... 27. 27 anos, e teve um trabalho muito importante também na política de trânsito do Estado do Espírito Santo, né? Então, senador, muito obrigado, muito bem-vindo. Eu sei que o senhor está com uma limitação de tempo. Eu estou com a minha pequena aqui, que quer dar um oi aqui para todos. Princesa, beijo. E eu queria, senador, começar te perguntando assim, como é que está você, como é que está o Gabriel, como é que vocês estão segurando o dia a dia da pandemia, né? Como é que estão os trabalhos aqui? Também, para quem não pegou a minha fala, o senador é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado da República. Então, senador, uma gratidão imensa poder estar aqui compartilhando esse tempo contigo e todo mundo que está aqui conosco aqui. Bom, Gora, eu que agradeço. A gente não precisa estar muito tempo junto para conhecer as pessoas efetivamente. Eu tenho um carinho, uma admiração por você muito grande. Eu acho que a gente pode até pecar, mas é por boa fé. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo qualquer atividade com você e eu saiba que você tem desempenhado um mandato extremamente voltado pela população mais vulnerável, pelas pessoas que mais precisam. Acho que essas são os principais destinatários de um mandato. Nós estamos aqui, eu estou com minha família aqui nesse momento muito delicado pelo que passa o Brasil. O Gabriel, eu tive que deixar ele agora porque ele está muito elétrico. Mas é a razão da minha vida. Eu acho que... Que Engraçado, legal. a gente costuma falar que a gente é feliz, e depois que eu tive Gabriel, eu costumo falar que agora eu sei o que é felicidade. Deus transformou a minha vida, colocando Gabriel na minha vida. Eu acho que isso me dá força e coragem para tentar buscar um Brasil melhor, mais justo, fraterno, igualitário, reduzindo as desigualdades sociais. Eu acho que esse é o meu grande sonho, enquanto senador, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Eu que agradeço e Que estou legal, aqui. senador. Não, eu quero te agradecer para todo mundo também entender. Eu fiz um convite o ano passado ao senador Fabiano Contarato, que é, como eu disse, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e também relator do projeto de lei que trata da reabertura da Estrada do Colono dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Convidei o senador, nós fomos a Foz do Iguaçu juntos, as duas comissões de meio ambiente do Senado e da Assembleia Legislativa, sobrevoamos, né, tivemos uma oportunidade única ali de conhecer o Parque Nacional do Iguaçu junto com o presidente, o diretor, o chefe do parque, né, e também a Ângela, da Rede Pro Unidade de Conservação, e o senador também participou ali, senador, de uma discussão junto com as comunidades indígenas daqui do oeste do Paraná. Nós fizemos uma audiência pública. Queria puxar aqui, senador Fabiano, se eu puder comentar conosco essa situação específica do projeto de lei da Estrada do Colono, do Parque Nacional do Iguaçu. A gente teve agora, na semana passada, uma decisão muito importante do STF que julgou em definitivo, né, contrariamente à reabertura da estrada, e remeteu à decisão de 2010 do TRF4. Então, os recursos foram... não tem mais possibilidade, né, de ter recursos. A gente ainda vai ter o trâmite da lei, do projeto de lei no Senado, mas eu acho que as chances da reabertura dessa estrada ficam muito diminutas agora. Se o senhor puder comentar um pouquinho, senador, como é que está essa repercussão, essa tua análise, e também eu queria te perguntar assim, sobre a questão das políticas indígenas.
Quero fazer uma saudação especial ao meu amigo, o Cretan Caigang, que está aqui acompanhando a nossa conversa, filho do Ângelo Cretan e uma das lideranças indígenas, né, de expressão internacional, Cretan, que mora aqui na aldeia perto de Curitiba. E, enfim, senador, essas duas questões que eu queria ouvir do senhor inicialmente, a questão da estrada do colono e a questão das políticas dos povos indígenas neste governo Bolsonaro. Bom, agora, nós temos que ficar muito atentos, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi em cima de um momento. Agora, nada impede, por exemplo, que haja uma nova lei, porque para que uma lei seja declarada inconstitucional, tem que haver essa provocação. Então, mesmo que, por exemplo, na pior das hipóteses, que nós tivéssemos uma modificação e esse esse PLC 61, que eu sou o relator, ele passou na Comissão de Infraestrutura com meu voto vencido, porque eu apresentei um voto separado, contrário à abertura, e foi para a Comissão do Meio Ambiente. Como eu sou presidente, eu sou o relator. E antes de apresentar um relatório em cima do PLC 61, eu estou fazendo algumas diligências, e aí, a seu convite, nós tivemos, em novembro, sobrevoando o local. Vamos fazer audiências públicas. Nós temos aqui que fazer um resgate histórico. Essa estrada ela está fechada por decisão judicial desde 1986. Ela era utilizada ali para caça predatória, para extração ilegal de madeira, de palmito, além dos crimes ambientais com relação à ofensa à fauna e à flora, você tinha ali crimes de tráfico de entorpecente, de contrabando, de descaminho, contrabando de armas de uso restrito, armas de uso proibido. Então, quer dizer, ela estrategicamente fica localizada próximo a dois países da América Latina, tanto que a Argentina como o Paraguai. Isso tudo faz com que nós tenhamos muito mais cautela com relação a isso. Mas essa diligência que nós tivemos e sobrevoamos lá, isso foi de extrema importância. Aquilo ali, eu fico triste quando eu vejo as pessoas defendendo, porque ela liga nada a lugar nenhum, essa estrada. Ela, até mesmo, eu pedi para fazer um estudo do tempo de economia de locomoção técnica do Senado Federal, com um estudo científico, calculado. Então, hoje, se você demora 2 horas e 33 minutos, com a estrada, passaria para 2 horas e 11 minutos. Quer dizer, uma redução de 20 minutos para justificar uma violação em vários aspectos da lei ambiental, não só no aspecto da lei ambiental, porque, como eu falei, que no aspecto da infraestrutura ela não vai resolver, e nem tampouco na área de turismo, porque as cataratas elas estão em um local totalmente, topograficamente, distante dessa estrada do Colono. Então, não faz sentido, não é razoável a querer a abertura dessa estrada. E eu fico triste, porque eu sobrevoando ali, eu teve momentos que você até se emociona, porque aquilo é um verdadeiro santuário. Você tem ali, a própria natureza já se incumbiu de se regenerar. O Ministério Público Federal esteve no local, in loco, não só sobrevoou, mas entrou na mata. Então, o próprio Ministério Público Federal, que é titular da ação penal, que exerce uma função dúplice de dominus litis, que é dono da ação penal, e custos legis, fiscal da lei, foi lá, também não se convenceu e se manifestou contrariamente à abertura dessa estrada. Então, eu acho que vale a pena os políticos do Paraná, a população, a sociedade civil entender que aquilo ali... olha, essa estrada, não existe no mundo uma estrada-parque dentro de uma unidade de conservação. Isso não existe. Se isso acontecer, esse patrimônio mundial ele vai perder essa característica. Então, primeiro, se você abrir uma estrada-parque nesse Parque Nacional do Iguaçu, não existe estrada-parque dentro de unidade de conservação. Então, descaracteriza. E ele perde o sentido de ser um patrimônio mundial. Se ele perde só com o fato de ser um patrimônio mundial, em 2018, salvo engano, foi arrecadado quase 450 milhões com essa preservação.
Então, quer dizer, eu fico assim triste quando você vê que não há nenhuma motivação lógica, razoável, crível que se sustente nisso. Primeiro que ela liga nada a lugar nenhum, ela viola a Lei de Proteção Ambiental, que é a Lei 9.605 de 98, ela estava sendo utilizada para extração ilegal de diversos tipos de vegetação, de palmito, caça ilegal. Nós tivemos, e foi muito bom que nós fomos na apresentação da exposição na Argentina, em que eles falaram que houve um aumento da população de onça pintada. Quer dizer, a onça ela não tem fronteira para a onça. Então não faz sentido a Argentina preservar e o Brasil não. Não faz sentido isso. Então, acho que é um momento delicado. E agora, na Comissão do Meio Ambiente, eu sendo relator, eu estou fazendo a visita em loco, como nós já fizemos, vamos fazer audiência pública, mas nós temos que ficar atentos e vigilantes para que não haja nova lei que vá violar um patrimônio mundial, um bem jurídico que é considerado um direito humano essencial e fundamental previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Isso mesmo, senador. Eu estava lembrando, né, o senhor trouxe aqui a memória do Parque Iguaçu, que é uma continuidade, né, do Parque Nacional do Iguaçu, um parque, unidade de conservação federal do Brasil, com o Parque da Argentina, né, e como o senhor bem falou, o Rio Iguaçu que faz a divisa, então a gente tem todo um ecossistema ali que precisa ser preservado. Eu costumo tratar também, senador Contarato, esse tema aqui no Paraná, com bastante respeito até, inclusive, porque são deputados autores do projeto que são correligionários meus. A gente tem uma situação que eu acho que nós que estamos na política, no parlamento, e acho que nós temos essa postura de diálogo, de respeito ao contraditório, e eu vejo que existe um apelo na questão da estrada, que é um apelo, de certa forma, quase mítico, né? Uma narrativa do que a estrada foi, dos colonos, dos primeiros, assim, pessoal que veio do Rio Grande do Sul subindo o oeste de Santa Catarina e se estabelecendo ali. Mas a gente conseguiu, nos últimos 70 anos no Brasil, e aqui o Paraná é um exemplo disso, desmatar quase a totalidade das nossas florestas. E eu acho que no momento em que a gente está vendo compromissos, pelo menos documentos internacionais como o Acordo de Paris, Agenda 2030, em que o Brasil deveria estar trabalhando para não só proteger as suas florestas remanescentes, mas trabalhar nos corredores de biodiversidade, na ampliação das reservas particulares e públicas, fazer com que este mosaico da conservação ele se estruture cada vez melhor, de forma mais consolidada. E o que a gente está vendo, senador Contarato, neste governo federal, neste Ministério do Meio Ambiente, parece que eles colocaram o lobo para cuidar do galinheiro, porque é uma situação assim, não passa uma semana onde a gente não vê uma tentativa de destruição de alguma legislação, de afrouxamento da fiscalização. A gente teve, se eu puder falar também do CONAMA, que foi completamente desarticulado, a ingerência política que agora apareceu para muitos como uma grande surpresa na Polícia Federal, mas essa ingerência política já estava acontecendo no Ministério do Meio Ambiente desde o 1º de janeiro do ano passado, né, com perseguição aos profissionais, técnicos, desqualificação dos técnicos mesmo de carreira do governo. E eu lembrei aqui, senador, a gente já teve um ministro do Meio Ambiente comprometido com o meio ambiente, né? O José Lutzenberger foi uma pessoa desse calibre, tivemos a Marina Silva, o Carlos Mink. Eu vejo com preocupação esse projeto, senador, se eu puder também falar um pouquinho do panorama nacional, porque abre um precedente perigoso para outras unidades de conservação. Aqui no estado do Paraná, a gente tem, no âmbito estadual, uma carência de ações por parte do governo estadual nas suas unidades de conservação estaduais, e a gente está vendo que no governo federal a coisa também está indo neste caminho. O senhor acha que esse projeto pode ser também um tubo de ensaio para a fragilização de outras unidades de conservação no Brasil? Olha, Goura, você tocou num ponto muito importante. Nós temos que contextualizar a área ambiental no atual cenário político.
Em 27 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o governo federal ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu fazer direito, mas ele está acabando de fato. Ele pegou o Serviço de Florestamento Ambiental brasileiro e transferiu para o Ministério da Agricultura. A ANA, a Agência Nacional de Águas, também foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental. A participação da sociedade civil foi reduzida. O CONAMA, que tinha 96 membros, passou a ter 22. A população indígena, que você muito bem citou, e que se tiver oportunidade vou falar tocar nesse ponto, ela foi extirpada desse processo. Nós tivemos, ele enfraqueceu os órgãos de fiscalização, o IBAMA, ICMBio. Então, quer dizer, o tripé num Estado democrático de direito passa pela fiscalização e pela educação e pela punição. Então, se ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como ele está fazendo no IBAMA e ICMBio, tanto é que os funcionários de IBAMA e ICMBio entraram com uma representação no Ministério Público Federal por assédio moral coletivo em desfavor do ministro do Meio Ambiente. Então, quer dizer, quando ele acaba com a Secretaria de Mudança Climática, com o Plano de Combate ao Desmatamento, quando ele acaba com o Departamento de Educação Ambiental, quando ele reduz a participação da sociedade civil, ele enfraquece os órgãos de fiscalização. Isso tudo é um conjunto de fatores que só vai dar mais prejuízo para o meio ambiente. Você vê aí, só o ano passado foram 503 autorizações de novos agrotóxicos. Agrotóxicos que em 30% deles são proibidos no Reino Unido e na Europa. Agrotóxicos que 20% deles são extremamente nocivos. Então, eu estive fazendo uma pesquisa junto ao Sistema Único de Saúde, e em um ano, inúmeras pessoas morreram com o manuseio desses agrotóxicos. E esse número pode ser potencializado em 50 vezes. Eu estive visitando comunidades indígenas, fui 2 vezes em Mato Grosso do Sul, os Guaranis Kaiowás, que estão sendo dizimados. E essa não é a realidade só do Mato Grosso do Sul. Esse é um momento que, infelizmente, esse governo federal, ele não é um governo das minorias. Esse não é um governo das mulheres, esse não é um governo dos pobres, esse não é um governo das comunidades quilombolas, dos povos originários, das pessoas com deficientes. Esse é um governo para empresários e banqueiros. Só não enxerga isso quem não quer. E até mesmo o combate à corrupção, que sempre foi o lema do governo federal, nós estamos aí vendo que contra fatos não há argumentos. Você vê aí a saída do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que foi um divisor de águas com a Operação Lava Jato. Eu estou falando como professor de Direito. Sempre eu fui utilizado há 27 anos pelo Estado como chicote para dar, infelizmente, só no pobre afrodescendente semi-analfabeto. Pela primeira vez na história, políticos começaram a ser presos, empresários começaram a ser presos. Basta você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por nós, políticos. Porque quando um governo de Estado desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Então não basta estar escrito no artigo 6º que todos temos direito à saúde, educação, habitação, moradia, lazer, se nós temos aí essa violação completa, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Então você vê que isso em todas as áreas, mas na área ambiental o desmonte está sendo feito dioturnamente. Recentemente, agora, o próprio ministro do Meio Ambiente proferiu um despacho que, com todo respeito, foi uma violação do que ele está fazendo. Ele pegou a Mata Atlântica e está querendo regularizar aquelas terras que foram ali criminosamente devastadas, ele está autorizando regularizar e ainda plantar naquela terra. Então, quer dizer, ele está violando... Senador... Não, desculpa. É só para pegar esse gancho, né? A gente tem essa tentativa agora do ministro do Meio Ambiente, né? De atacar a Mata Atlântica, né? A lei da Mata Atlântica, uma alteração gravíssima na lei da Mata Atlântica, e também a gente tem a MP 910, essa medida provisória que vai vencer agora em maio, e que o Senado, né, tá uma pressão por parte do governo para votar isso durante a pandemia, que é a chamada MP da grilagem. É um absurdo. O senhor consegue... É um absurdo. Como... Isso é mais um ato perverso. Sabe por que eu fico triste?
Nós lutamos para pagar, para aprovar o pagamento desse auxílio emergencial para as populações que estão vulneráveis e desempregadas nesse momento de pandemia. Ele exigiu que fosse feito todo o processo legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado, para depois voltar para ir para lá, e ficou nesse imbróglio até pagar. Agora, a medida provisória, que com uma canetada, sabe o que ele utiliza muito bem, Goura, a medida provisória? Por exemplo, eu não consigo entender que, para beneficiar bancos, o Banco Central fez um aporte financeiro de 1,2 trilhão de reais. Ele editou a medida provisória, e aí sim vale a medida provisória. Por que ele não fez por medida provisória o auxílio emergencial para a população que está tão sofrida? 25 milhões de brasileiros desempregados. Você tem 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza. Você tem 459 municípios em situação de pobreza e extrema pobreza, enquanto que em 50 empresas do agronegócio ele fez isenção que ultrapassa 200 bilhões de reais. Então, não acho razoável isso. Então, para beneficiar uma camada, ele faz. Com que sentido faz editar uma medida provisória que requer emergência, urgência e relevância agora, nesse momento de uma pandemia? Essa MP 910, ela não tem sentido. Ela facilita a regularização de terras de áreas ocupadas irregularmente, ela facilita a venda de terras públicas por um preço baixo, ela traz prejuízo ao Estado e à população, ela anistia crimes. Olha, ela anistia crimes de invasão de terras públicas, ela premia o desmatamento legal, concede título, veja, ela concede título sem vistoria ou por autodeclaração. Isso faz com que facilita a grilagem, lembrando que 35% do desmatamento na floresta amazônica ocorreu por comportamento de grilagem. Quer dizer, eu não tenho como, provoca o conflito agrário. Olha como as coisas são bem orquestradas para coisa ruim. Toda essa violação do meio ambiente corroborado com o Estatuto de Desarmamento, quer dizer, eles armam as pessoas, incentiva o ódio, faz com que o desmantelamento do meio ambiente na sua integralidade, e agora você vem com essa medida provisória 910, que é conhecer a MP da grilagem. Eu tenho fé em Deus que na Câmara pode até acontecer dela caducar lá, mas nós temos que estar atentos aqui. Aqui no Senado eu vou ficar atento para aquilo que eu puder fazer. Sem falar que essa medida provisória ela viola uma garantia constitucional, que é a preservação do meio ambiente no artigo 225, que é um direito humano fundamental. Ela fere o princípio da razoabilidade. Ela fere o princípio da eficiência da administração pública, porque lá no artigo 37 da Constituição Federal está escrito que a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, isso é uma lei que ela tem vários aspectos, é uma medida provisória que viola inúmeros dispositivos da Constituição Federal. Ela atenta até a um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que determinou que o prazo, a data seria 22 de julho de 2008 e não dezembro de 2018, como estabelece a CNP da grilagem. Quer dizer, a violação ali ela é visível, estampada, e compete aos legisladores, tanto na Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, tentar minimizar, mitigar os danos desse comportamento que só incentiva a violação do meio ambiente na sua plenitude, violando esse dispositivo expresso, essa garantia constitucional 225, que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Senador Contarato, parece para mim que a gente tem aí uma necropolítica, né? A gente tem muita gente que está fazendo uma política da morte, né? E pensando aqui de forma psicanalística, essa pulsão de morte, essa vontade de destruição. E a gente está vendo isso desde a maneira como o presidente tratou a pandemia, né? E vendo que isso está presente em todas as esferas do governo. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso, então, para a gente concluir também, se o senhor puder falar um pouquinho aqui sobre a questão indígena, a questão dos nossos irmãos e irmãs indígenas. Aqui no Paraná, a gente tem uma população muito expressiva, Guarani, Caigangue, e indivíduos da etnia Xetá, que no século passado quase que foram completamente dizimados aqui no Paraná, mas sobreviveram. A gente tem pessoas da etnia Xetá ainda que resistiram a
esse extermínio recente, de um passado recente, dos anos 50, aqui na região noroeste do estado do Paraná. E a gente vê todo um movimento dos próprios indígenas se organizando cada vez mais. Esse ano a gente vai ter candidaturas indígenas presentes, eu tenho certeza, em quase todos os estados da federação. E o senhor, como eu disse no início, participou dessa audiência que a gente promoveu lá em Foz do Iguaçu para discutir a questão do oeste do Paraná, que é uma área de conflito com a Itaipu binacional, porque desde os anos 70, gente, quando Itaipu foi construída durante o governo militar, mais uma vez quem sofreu, acima de tudo, foram os mais vulneráveis. E os povos indígenas, nesse caso, foram protagonistas deste sofrimento que se estende até agora. Então, quem visita ali a região de Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena, vê os indígenas sem o devido cuidado previsto na Constituição a eles, né? Então, existe essa dívida. Senador, para a gente concluir, se o senhor puder também falar, eu quero mais uma vez já te agradecer de antemão. Depois a gente estende. Quero estar junto contigo nessa audiência pública sobre a Estrada do Colono. Com certeza a gente vai sobreviver essa pandemia e fazer tudo o que o Estado precisa fazer para remediar, para reduzir os danos. Mas se eu puder só dar essa mensagem final aqui para os nossos irmãos e irmãs indígenas. Bom, na verdade, é uma área que me toca muito. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas criminalizando os pobres, assim como criminalizam também os povos originários. Nós temos que fazer uma reflexão. Eles são os verdadeiros proprietários de todo o Brasil. Nós já chegamos a ter 2,5 milhões de indígenas no Brasil. 2,5 milhões. Hoje nós temos 896 mil. Então, eles estão sendo violados. Se para a população carente, eu costumo sempre falar isso, porque eu vejo que as pessoas julgam e rotulam, criminalizam muito. Se para os pobres já é muito difícil, que está sendo violado nos seus direitos fundamentais com saúde, educação, habitação, geração de emprego, oportunidade, carga tributária, você potencializa isso para os povos originários. Eu estive lá no Mato Grosso do Sul, estive aí na audiência pública, muito bem conduzida por você. Então, a realidade é a mesma. Infelizmente, esse governo é um governo que tem uma necropolítica em todas as áreas. Em todas as áreas. E nos povos originários, nós temos que estar defendendo, porque a violação é constante. Eu participei, ninguém me contou isso. Eu fui num local de retomada, eu fui em local de assentamento de povos indígenas, e a aplicação de agrotóxico ocorria a 15 metros de uma escola indígena. Eu presenciei isso. Então, aquela substância nociva, perniciosa, atinge toda a população indígena e que eles eram acometidos por diarreia, dor de cabeça, vômito. Estão sendo dizimados. O problema social já chegou nas comunidades indígenas. Então, você tem o problema de alcoolismo, você tem o problema de substância entorpecente, e quando acontece um conflito dentro da terra indígena, quando liga para a polícia fala que não vai. Por quê? Porque povos indígenas, assunto é da União. A Polícia Federal não tem pernas para ir, não tem como estar lá. Ele enfraqueceu a FUNAI, e aqui eu quero mandar um abraço a todos os funcionários da FUNAI, porque são guerreiros, são pessoas que estão ali aguerridas, por missão, são pessoas que fazem, que dignificam muito a categoria dos seres humanos. Então eu tenho aqui, eu rendo todas as minhas homenagens, assim como eu rendo aos funcionários do IBAMA e do ICMBio, que estão sendo violentados, que estão sendo criminalizados, que não estão tendo estímulo nenhum de trabalho. Então esses povos originários, é preciso que a população, e aí eu faço um apelo para as pessoas que estão nos assistindo, não julguem ninguém. Não julgue ninguém, porque esses povos originários, eles estão lutando por uma coisa que é de direito. É o mínimo de dignidade. É uma dignidade que passa por uma saúde pública, por uma melhor condição, por poder cultivar a terra. Outro dia uma pessoa me questionou assim, esses índios, eles não são tão índios porque eles usam um telefone celular. Aí eu dei o exemplo, assim, o Japão são os povos mais tradicionais. E são os povos mais tecnológicos. Não é o fato de eu usar um cocá que me torna índio. Não é o fato de eu usar uma pulseira que me torna índio. Agora, eles têm uma relação com a terra que nós não temos. E que eu tenho até vergonha enquanto ser humano. Enquanto homem branco está aqui falando. Quem somos nós para estar julgando eles?
Então, eu acho que essa fala é uma fala mais de reflexão, é para tocar a pessoa mesmo, é para tocar quem está assistindo. É muito cômodo. Procure se informar efetivamente para ver qual era a história desses povos originários e o que eles fazem. Eles são os principais defensores do meio ambiente. O Estado tem que se defender, o Estado tem esse poder de defesa do meio ambiente de direito, mas quem defende o meio ambiente são os povos originários. Eu presenciei, tiraram eles dos locais deles, colocaram um assentamento com várias tribos diferentes, caciques diferentes, e aí tinha lá um olho d'água morrendo, e que um professor indígena me chamou e falou assim, primeiro que eles falaram, senador, nunca nenhum senador esteve aqui. E eu falei para eles, olha, passou da hora de nós políticos, Goura, derrubarmos os muros da Assembleia, derrubarmos os muros do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados e interagir com o principal destinatário dos nossos mandatos, porque todo o poder emana do povo e é exercido por nós. Então, nós temos. Eu não acho razoável eu ficar sentado no meu gabinete no Senado, tendo elevador privativo, quando aquilo ali é para acesso de todo mundo. Nós temos que sair daqui e ir à realidade. Como eu fui 2 vezes em Mato Grosso do Sul, como eu fui aí no Paraná, e como agora vou lá para o norte do país, em comunidades de total violação aos povos originários. Agora, eles estão sendo violentados em todos os aspectos. Muito desses problemas ia ser resolvido se tivesse a regularização dessas terras para eles. É o mínimo. E o percentual é muito pequeno. O percentual dessas terras são pequenos. Então, aqui, eu rendo aqui as minhas homenagens, mas eu sei que eles podem estar assistindo, eles estão cansados, sabe de quê? De político que só fica falando. Eles querem efetivamente ação, eles querem um comprometimento. E que, infelizmente, muitos políticos eles não abraçam essa causa, porque é uma missão abraçar essa causa. Você sabe disso, você sente na pele, como eu sinto na pele. Né? Eu fico triste enquanto ser humano, enquanto cidadão, quando eu posto uma foto minha no meu Instagram, numa comunidade indígena, e as pessoas criticando. Quer dizer, é fácil. Nós estamos cheios de semideuses na comunidade, na população brasileira. Nós temos que entender que todos nós somos irmãos, que eles são nossos irmãos, são nossos parentes, e que nós devemos lutar para a preservação do principal bem jurídico, que é a vida, o respeito à integridade física e à saúde, a dignidade da pessoa humana, dos pobres, dos negros, das mulheres, dos índios, das comunidades quilombolas, das pessoas com deficientes, que não são minorias. Agora, me dói, por exemplo, eu estive num local em que a Assembleia Legislativa era composta por 23 deputados, nenhuma mulher. Olha, como posso achar isso razoável? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 52% da população brasileira é composta por mulheres. E eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto de lei de um senador que queria acabar com a participação das mulheres nas eleições. E isso eu não estou falando lá na Idade Média, não. Estou falando agora. Eu não posso achar razoável que nós qual o percentual de representatividade. Eu sonho um dia em que o Congresso Nacional tenha mais representatividade dos índios, dos negros, das pessoas com deficiências, das mulheres, dos povos quilombolas. Agora, infelizmente, essa realidade ainda está longe. Mas o que depender de mim, eu me coloco à disposição aqui, Gouri. Mais uma vez, eu quero te parabenizar, eu tenho muito orgulho. Eu sempre que falo de você, eu falo assim, poxa, eu falo com brilho nos olhos, porque eu entendo que, efetivamente, você faz jus ao seu mandato. Eu com toda humildade, eu falo, você me representa e me representa muito bem. Eu tenho orgulho desse nosso relacionamento. E olha que não é uma amizade de longo tempo. Nós temos uma linguagem, um encontro de almas, um encontro que a gente se fala no olhar, no tocar, no sentir, no se abraçar e no se conviver, porque isso, para mim, é o que me faz buscar ser um ser humano melhor. Né? Essa vida da gente é muito curta. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, ou daqui a pouco. Mas o que eu, enquanto cidadão, enquanto político, deixei de digital para uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária? O que as pessoas que estão aí nos acompanhando estão fazendo? Esquece de ficar julgando as pessoas, mas o que nós podemos fazer para construir um Brasil melhor? É esse o meu grande desafio e eu me coloco à disposição de todos. E eu que agradeço esse convite e sempre estou à sua disposição. Um beijo. Obrigado, senador. É um privilégio a gente poder ter o teu tempo aqui com tanta generosidade. Eu lembro quando eu fui no seu gabinete,
É muito difícil, muita gente ali em volta querendo, né, conversar com o senador da República, dessa qualidade, desse comprometimento que o senhor representa. Eu queria concluir aqui, senador, o senhor citou mais de uma vez o artigo 225 da Constituição Federal, e acho que talvez muita gente que está acompanhando não se lembre disso, mas tem todo o capítulo 6 da Constituição Federal que trata do meio ambiente. E eu quero ler aqui o artigo 225 para a gente concluir e agradecer a presença de todos aqui, a atenção de todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, senador, a Constituição está aqui já, a gente já tem muito trabalho. Quero agradecer, conte conosco com a nossa Comissão de Meio Ambiente aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer todo o carinho aqui de quem está se manifestando conosco. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, e só para finalizar, eu queria aqui agradecer tanto a sua equipe, mas a equipe que trabalha comigo, a Comissão do Meio Ambiente do Senado, a minha comissão, aqueles colaboradores que trabalham, é um time, isso é um time que trabalha comigo no meu gabinete, chefe de gabinete, os assessores legislativos, são pessoas extremamente imbuídas num propósito, porque eles acreditam nessa forma nova. É como eu quero só finalizar falando para você o que eu gosto sempre de falar, como eu amo poesia, que Tiago de Mello tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte, Goura: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. Um beijo no seu coração. Isso aí. Obrigado, senador. Boa noite, então, para todos vocês. Tchau. Até mais, galera.